Olá, começa agora o resumo da primeira sessão ordinária que aconteceu na Câmara de Jacareí no dia 6 de fevereiro de 2019. Aqui ao meu lado está o jornalista Márcio Martinelli, que vai ajudar a comentar comigo um pouco como foi a primeira sessão dessa temporada de 2019 aqui na Câmara. Nós vamos começar então vendo os trabalhos dos vereadores, os requerimentos e os pedidos de informações, vocês acompanham aí. Foram 5 pedidos de informações, 28 requerimentos, 14 moções, 117 indicações e um projeto de lei que foi apresentado aqui na Câmara. Eu lembro a vocês que vocês podem acompanhar esses projetos. Todos eles estão no site da Câmara de Jacareí, o jacareí.sp.leg.br, e também os vídeos das sessões ordinárias com as discussões, as tribunas dos vereadores no canal do YouTube, o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Bom, Márcio, o único projeto que estava na pauta da sessão ordinária, a primeira sessão de 2019, foi o projeto sobre a remoção dos veículos abandonados em vias públicas de Jacareí. Era um projeto que foi primeiro apresentado pelo vereador Juarez Araújo, do PSD, e depois agora ele foi apresentado aí com a assinatura de vários vereadores. Fala um pouquinho desse projeto e do objetivo dele. Olá, Rodrigo. Olá a todos que nos assistem. Basicamente é isso, Rodrigo. O projeto ele trata a respeito dos veículos que estão abandonados nas vias da cidade. O projeto trata de 2 casos específicos de veículos que estão aparentemente normais, que funcionam. Se a partir de 15 dias o proprietário não for buscá-lo ou deixá-lo abandonado, a prefeitura, a fiscalização tem como obrigação retirá-lo e levá-lo ao pátio. Então o proprietário deverá buscá-lo no pátio e pagar algumas penalidades que o projeto regulamenta. E também tem a questão de se caso o veículo estiver bastante danificado, não funcionando. Neste caso, o prazo é de 10 dias. Se em 10 dias o proprietário, após a notificação, não for buscar, não regulamentar o veículo, a prefeitura também deve retirá-lo e levá-lo ao pátio, devendo ao proprietário também, assim que for buscá-lo, pagar diversas penalidades que o projeto especifica. Lembrando que esse projeto acabou sendo adiado por 10 sessões ordinárias, ele não foi votado, o vereador Juarez Araújo pediu o adiamento deste projeto. Ele já esteve na pauta da Câmara o ano passado, né? Foi arquivado, daí o vereador conseguiu um determinado número de assinaturas dos demais colegas vereadores, ele conseguiu então reapresentar ele na sessão do dia 6. Perfeito, Rodrigo, esse projeto esteve no ano passado, ele acabou sendo arquivado pela então presidente vereadora Lucimar Ponciano devido à sua inconstitucionalidade. Os advogados, os procuradores aqui da Câmara Municipal alegaram, de uma forma opinativa, que esse projeto contém vício de iniciativa, ou seja, ele deve ser elaborado pelo prefeito e não pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Devido a este equívoco legislativo, esse equívoco jurídico, a presidente arquivou o projeto. Entretanto, o autor do projeto, o vereador Juarez Araújo, conseguiu 7 assinaturas e essas 7 assinaturas desarquivaram o projeto. O vereador ainda fez alguma alteração num ponto ou outro do projeto específico, mas mesmo assim o parecer jurídico continuou alegando inconstitucionalidade. Na época, isso foi mais ou menos em novembro de 2018, os vereadores pediram, aliás, o próprio vereador Juarez Araújo pediu o adiamento do projeto que cairia para essa primeira sessão ordinária de 2019. Nesta primeira sessão, o vereador ainda tinha muitas dúvidas em relação ao projeto e pediu de novo esse adiamento por 10 sessões, alegando que está tendo um diálogo com o Executivo para que, juntamente com o Poder Executivo, eles possam viabilizar esse projeto com a parceria, com o convênio de uma empresa privada. Ou seja, uma empresa particular faria esse trabalho de remoção dos veículos que estão nas vias públicas em troca de um contrato com a Prefeitura. Entretanto, isso não ficou muito claro, o vereador alegou apenas que existe já esse diálogo em andamento, então vamos esperar 10 sessões ordinárias, o que aproximadamente daria por volta de final de abril, começo de maio, voltaremos a falar desta propositura que foi adiada. E um outro ponto importante que aconteceu na sessão ordinária também foi a composição das comissões permanentes.
Os vereadores anunciaram aí quem vai ocupar determinada cadeira na comissão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Lembrando, Rodrigo, que nós temos 9 comissões permanentes aqui na Câmara e a cada biênio elas devem ser reformuladas. Neste biênio, agora no começo de 2019, houve novamente as votações para que as comissões possam ser reformuladas. A mais importante dela, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ficou formado pelos vereadores Paulinho dos Condutores como presidente, vereador Aderbal Sodré como relator e vereador Juarez Araújo como membro. Essa que é a comissão mais importante que averigua todos os projetos de lei e situações jurídicas da cidade. Lembrando também que a segunda, podemos assim dizer, a mais importante, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, foi formada pelo vereador Rodrigo Salomão como presidente, Paulinho dos Condutores como relator e vereador Juarez Araújo como membro. Essas 2 comissões que merecem mais destaque são formadas por esses vereadores. As outras 6 comissões também acabaram sendo reformuladas proporcionalmente de acordo com cada partido, e é importante não que a população fique sabendo a respeito desta nova composição, que pode ser consultada inclusive diretamente no site do Legislativo. Tem a tabela contendo todos os vereadores que agora compõem as comissões permanentes da Câmara Municipal. Para a gente encerrar, então, eu queria que você falasse, já que a gente está falando da composição das comissões, qual é a principal função dessas comissões? Elas se reúnem semanalmente? Como é que elas funcionam? Rodrigo, as comissões são de extrema importância para as sessões ordinárias. Basicamente, ela é formada por 3 vereadores. Então, elas avaliam tanto o mérito quanto a parte técnica dos projetos de lei, dos projetos de decreto legislativo, dos projetos de resolução, de qualquer documentação e até mesmo de casos externos, casos que estejam acontecendo na cidade. Então, por exemplo, um projeto de lei que visa a questão do meio ambiente. Antes dela vir ao plenário, ser votada pelos vereadores, ela passa pela Comissão de Meio Ambiente e também pela Comissão de Constituição e Justiça. O mesmo acontece nas outras áreas. Algum projeto de algum vereador que destaca a respeito de obras também passará pela Comissão de Obras e também pela Comissão de Constituição e Justiça. Quando está passando por essas comissões, os vereadores que compõem essas comissões, eles têm a obrigação de averiguar, de aprofundar o estudo daquele projeto antes que ele venha à votação, e até mesmo de barrá-lo antes mesmo de vir ao plenário. Como tem 3 vereadores, uma comissão, se 2 vereadores entenderem que o projeto não é específico para ser votado, ela já para antes de vir para a votação. Caso os vereadores que fazem parte dessas comissões tenham dúvidas a respeito desses projetos, eles podem inclusive solicitar consultoria, solicitar empresas especializadas para prestar informações a respeito daquela propositura e assim até mesmo melhorá-la, se possível. Essas comissões elas se reúnem uma vez por semana. No caso deste ano de 2019, se reunirá às quintas-feiras, no período da tarde. Os vereadores se reúnem, verificam quais os projetos que estão aptos a ser votados, verificam se eles vão realmente ser votados ou vão ser arquivados, e assim as proposituras vão andando. Então, de uma maneira geral, os 3 vereadores avaliam se os projetos de lei são, digamos assim, estejam adequados para serem votados pela Casa. Muito bem, muito obrigado pela sua participação aqui no resumo da sessão. Você acompanhou então o resumo da primeira sessão ordinária, que aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2019, aqui na Câmara de Jacareí. Você continua então assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.